Mônica. Vamos aguardar um pouquinho, tá? Para ver se as pessoas vão entrando, tá? Obrigada, linda. Oi, tudo bom, Gil? Esperar um pouquinho, mas eu não posso demorar também muito para começar, porque senão o tempo conta aqui, né? Uma horinha só. Oi. Bom, vamos começar que aos pouquinhos as pessoas vão entrando, né? Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês, em primeiro lugar. Então, hoje eu me propus a falar, né, da criança interior. Todos nós tivemos uma infância, né? Todos nós fomos criança. Eu queria falar mais da parte dinâmica da coisa. Não vou ficar colocando autores, quem falou sobre criança interior ou não, tá? Eu prefiro falar das coisas que acontecem e que podem influenciar na nossa vida adulta, né, na infância. Primeiro, toda criança, por natureza, a gente sabe que é curiosa, toda criança gosta de saber as coisas. A criança, ela nasce pronta para aprender. Aprender por curiosidade, aprender porque é espontâneo, né? Descobrir coisas, descobrir o mundo, né? Dependendo de como foi a tua infância, a minha também, de todo mundo, né? Muitas coisas podem acontecer nesse futuro adulto. Eu coloquei até uma frase do Renato Russo, não sei se vocês viram, né? De uma música que ele fala dos pais, né? Você culpa seus pais de tudo, isso é um absurdo. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Porque eu acho o seguinte, né? Nós tendemos muito a colocar a culpa das coisas nos nossos pais. Porque todos nós temos uma fantasia de pais e mães perfeitos, né? De uma família perfeita. Isso é uma coisa muito difícil, com certeza. Nossos pais não são perfeitos. Nenhum ser humano é perfeito. Eles também tiveram uma história de infância. Eles também tiveram pais, que tiveram também pais, né? Os avós, os bisavós, e assim vai adiante. E uma geração vai passando para outra toda uma história, né? Toda uma história familiar, todo um jeito de lidar com a vida, todo um jeito de enxergar a vida. E, evidentemente, de colocar para as crianças como que eles acham que seria melhor, vamos dizer assim, você viver, você ver a vida, você escolher as coisas, né? Então, desde pequenininhos, nós levamos muitos nãos, que por vezes são muito, muito bons, porque dizer não também é um ato de amor, né? Dar limites é um ato de amor, né? Não dá para dizer que não. Mas algumas situações podem criar crianças muito feridas, dependendo do que esses pais, que também tiveram pais e que provavelmente foram feridos por esses pais, acabam passando inconscientemente ou não, né? Há casos e casos para essas crianças. Às vezes são exigências
demasiadamente grandes para aquela criança. Às vezes são, vamos dizer assim, formas de ver o mundo que não combinam com o que realmente aquela criança gostaria que fosse. Às vezes é chegar para a criança e exigir dela coisas que ela não consegue dar conta. E podem ser coisas bem tóxicas, bem destrutivas também. Eu coloquei um vídeo, eu não sei se vocês assistiram, é um desenho, tá no IG, que é um cara que vê o retrato dele, né, quando ele era pequeno, e ele tem um buraco no peito, vazio, que ele tenta preencher com papel higiênico. Depois, se vocês quiserem, dá uma olhada lá, porque eu acho esse vídeo genial. Mostra como, no final, ele consegue reencontrar-se através da criança que estava escondida, né, dele. Porque é lógico que mesmo com todas as dificuldades que nós possamos ter, né, com relação à educação, às coisas que nós recebemos dos adultos quando nós éramos crianças, das coisas que nos machucaram, nos magoaram, nos atrapalharam até mesmo a saber quem nós somos direito, né? Apesar de tudo isso, existe uma criança assim, existe ainda dentro de você a possibilidade de resgatar muita coisa. Existe como, né, ressignificar essa criança. Essa criança, ela está lá em algum lugar. Lá existe um mundo de flexibilidade, de novidade, existe um mundo de curiosidade, de jogo de cintura, né? Por isso eu acredito que cada um de nós é capaz de mudar. Cada um de nós, se quiser, é óbvio, tem que haver o desejo da pessoa de se sentir melhor, de estar no mundo de uma forma melhor, né? Se esse desejo existe, eu acho que tem que buscar lá dentro da gente. Então, esse mergulho primeiro, né? Até para saber, né, dessas histórias que magoaram e fazer uma limpeza, né? Fazer uma limpa total desses sentimentos, dessas mágoas e tentar entender que essas mágoas, esses sentimentos, a gente consegue perdoar se a gente quiser. Porque nossos pais também tiveram pais que não eram perfeitos. Tiveram as histórias deles. Nós esquecemos disso. Não é à toa, não é por maldade, provavelmente. Lógico que tem pessoas e pessoas, existem pessoas que têm, né, um viés psicopático. Eu não estou falando disso, eu estou falando das famílias de um modo geral, né? Essas pessoas sofreram também danos, né? E a nossa sociedade é uma sociedade exigente, que coloca um monte de regras, que coloca um monte de coisas do que é certo e errado, que diz que determinadas coisas são melhores que outras, que não admite diversidade, não admite que você ganhe, por exemplo, pouco. Não, você tem que ser uma pessoa que se deu bem na vida, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ter status. Enfim, é uma sociedade que o tempo todo, é só você ligar a televisão que você percebe isso, né? Compre um carro assim assado, faça isso, faça aquilo. Eu sempre falo isso, porque eu acho que nós vivemos numa sociedade muito doentia, que cria sujeitos doentes, muito, né? Isso é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. A gente tem que saber ter filtro, né? Criar um filtro nosso, né? Do que é bom pra gente e o que não é. E às vezes os nossos pais têm filtros diferentes, porque eles viveram em épocas diferentes também. E naquela época que eles viveram, os filtros eram outros também,
né? Tem isso. O que era certo, o que era errado, talvez fosse até mais rígido do que é hoje, né? Então a gente não pode olhar para eles de uma forma às vezes tão assim pesada, né? E dizer a culpa do meu pai, a culpa da minha mãe, a culpa, sei lá, do meu avô. Acho isso um pouco assim vitimizante, né? É lógico que a criança não tem condições de se defender, porque ela não sabe o que está acontecendo. Ela apenas se magoa. A criança não tem noção, né, dos limites ainda. Ela está aprendendo a lidar com os limites, a saber quem ela é, a saber do que ela gosta, a saber dos seus desejos, experimentando coisas. Mas a gente tem já, desde pequenininho, né, as nossas vontades, as nossas índoles, né? Então a gente sente quando uma coisa machuca, quando uma coisa é proibida e às vezes você acha que aquilo não cabe, né? Que aquilo foi exagerado, ou quando é agressivo mesmo, né? Porque, lógico, né? Eu não vou dizer que não existam pais e mães que querem realmente até uma cópia de si mesmos, ou que o filho realize um sonho que foi dele, né? Sei lá, se formar num médico, porque ele queria ser médico, por exemplo. E que a criança nem sabe, às vezes, o que é isso. Imagina, ele nem teve tempo de escolher o que ele quer, mas desde pequenininho ele vai ser médico, né? E essas coisas vão massacrando, achatando o ego, né? Vão fazendo com que a gente fique se sentindo muito, muito perdido. É complicado. Só que aí, quando você se dá conta que você cresceu, que existem contradições dentro de você, que você não está feliz, que você não está se gostando, que você não acha que os outros gostam de você também. Existem mil formas, né, de ser, de existir, de sentir. Enfim, quando você vê que tem alguma coisa errada, eu acho que você tem que parar e ver o que está acontecendo, né? Ao invés de culpar seus pais só, por que não tentar descobrir quem você é? Por que não se voltar para dentro, procurar ajuda, de preferência, né? De alguém que possa ver por trás desse adulto sofrido, doído, e que tem esse buraco dentro de si, né, desse vazio dele mesmo, saber quem é essa pessoa, o que que ela tem de verdade, de bom, o que que ela tem a oferecer para o mundo, para si mesma, né? Aí sim, eu acho que um dos caminhos seria uma terapia, né? A terapia te ajuda a conhecer todas essas coisas, o teu trajeto, a tua história, né? E a começar a desvendar esse novelo. É um novelo, né? É difícil, é doído, é bem doído às vezes, muitas vezes, para falar a verdade. Mas a gente começa a entender também melhor os outros, através de conhecer melhor a nós mesmos, né? E essa criança que está lá, se você souber buscá-la, né, você vai ver que ela está lá no cantinho dela, com, vamos dizer assim, toda essa capacidade de aprender, de criar, de fazer coisas novas, diferentes, de se adaptar até às vezes a coisas novas, de não ver a realidade de uma forma tão pesada, de não se enrijecer tanto, de não se congelar no tempo, como muita gente às vezes faz, né? Acaba se engessando, né? Há uma proteção, né? Tipo assim, eu não quero saber de nada do novo, eu vou ficar com o meu chinelo velho, que eu já sei que eu calço ele, ele dói aqui e ali, mas
Se eu botar um chinelo novo, eu não sei onde é que ele vai doer, eu prefiro ficar com meu chinelo velho. Muita gente faz isso. E tem tanta coisa nova para se descobrir, né? Esse ano eu estou pensando muito, eu tenho pensado muito, inclusive nas minhas coisas. Eu tenho aproveitado bastante, porque já que é um ano diferente, que a gente está sendo obrigado a ficar mais em casa, a gente está sendo, de uma certa forma, tendo que se olhar mais, né? Tendo que fazer coisas que a gente não está acostumado às vezes, tendo que dar conta de coisas que você não tinha o hábito de dar conta, descobrindo às vezes até coisas que você faça bem, que você gosta, que você nem sabia que você gostava. Pode ser muito rico, né? E essa criança pode ajudar você, né? Se você souber deixar que ela se apresente, que ela faça por você essas tarefas chatas, às vezes, até aparentemente, mas que podem ter muita criatividade envolvida, né? Eu trabalho com criança e a gente vê a criança de uma forma tão assim espontânea, né? Quando ela entra na terapia, ela entrega o jogo, ela não fica escondendo. Ela pode te estranhar um pouco no começo, porque você é um ser humano diferente, né? Não é um parente, mas às vezes até nem isso. E através da ludoterapia, né, do brincar, a gente consegue fazer com que ela mostre o mundinho dela, através dos brinquedos, dos bonecos, dos jogos. E elas vão soltando aquilo com uma facilidade incrível e a gente às vezes para e pergunta, gente, por que a gente muda tanto, né? É tão fácil, às vezes você dá cabo de um trabalho com uma criança em 1 ano, 2 anos no máximo, às vezes até menos, dependendo do que for que você tem que trabalhar. E quando é um adulto, ele está tão escondido, ele está tão preso dentro de uma armadura, e você tem que ir arrancando, né, aquilo aos poucos, até porque dói, né? Você não pode arrancar tudo de uma vez, você tem que ir devagarzinho. Existem muitas feridas ali, né? Não pode ser de uma vez só, né? Mas eu acho que é esse o caminho. Agora, tem pessoas que têm mais facilidade, né, de lidar com coisas novas. Por que será? Tem pessoas que são muito criativas, tem pessoas que têm mais facilidade de brincar até. Tem gente que não gosta de brincar. Tem gente que gosta de fingir que é aquele adulto chato, né? Ah, eu não gosto de desenho animado, eu não gosto de brincar com meu filho, eu não, enfim, não curto nada que remeta à infância. Por que será que existem pessoas que têm mais facilidade? Talvez essas pessoas tenham tido uma infância melhor, talvez os pais tenham permitido a essa criança se expressar melhor. Talvez realmente, apesar de nenhum pai e mãe serem perfeitos, esses pais tenham permitido essa criança se expandir, né? A gente vê gente assim, não dá para dizer que não tem, né? Pessoas que têm uma capacidade de criação, de olhar as coisas, vamos dizer assim, por vários ângulos, né? Que é muito, muito interessante, né? A gente vê isso nos pacientes, pessoas que às vezes pegam a própria história e olham por várias facetas, né? Você não precisa nem muita coisa, você precisa mais escutar, deixar ele se escutar, deixar ele falar, deixar ele se ouvir, né? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. E tem os que só fazem isso. Qual a explicação? Giovana, que só fazem isso o quê? Os pais que você está querendo dizer, que não ajudam? Me pergunta melhor para eu entender a tua pergunta. Eu estou entendendo o seguinte, adultos que são mais rígidos, é isso?
tiveram talvez uma infância mais difícil, né? Tiveram mais dificuldade, ficaram mais engessados no desejo dos pais, no que os pais desejavam que eles fossem, não naquilo que eles realmente queriam que fossem. Não sei se isso te responde, né? Alguns pais dão mais liberdade, a gente vê isso, né? E até curtem quando a criança fala, sei lá, eu vou ser ator. Você quer dizer o que? Só brincam? Porque alguns adultos só brincam, é isso? Me explica melhor a pergunta, eu não estou entendendo o que você quer dizer. Existem pessoas que se escondem atrás, às vezes, de máscaras, né? Que não conseguem crescer direito. Porque não é, olha só, para você ser um adulto saudável, saudável eu digo, né? Ninguém é perfeito, mas saudável, entre aspas, você tem que ter um equilíbrio, né? Você tem que ter uma base, né, de, vamos dizer assim, de realidade, de maturidade. Às vezes só brincar é uma forma de sarcasmo, é uma forma de se esconder atrás do sarcasmo e, sabe, não mostrar quem você é direito. É uma forma de não mostrar a tua imaturidade, né? Porque isso também acontece. Às vezes, cada um reage de uma forma, né? Às vezes a pressão é muito grande e a pessoa se esconde atrás de um sarcasmo, de uma coisa meio debochada, um jeito de ser, vamos dizer assim, exageradamente extrovertido, exageradamente irreverente, né? O que não quer dizer que em todos os casos é ruim, né? A gente sabe que tem artistas, né? Até a Tata Werneck é um exemplo, né? A Tata é bem reverente, mas é uma pessoa extremamente criativa, né? Ela foi expulsa várias vezes da escola, o histórico dela ela não esconde também não. Mas é uma coisa assim, que foi o jeito que ela descobriu de ser feliz. Esse gancho também do ser feliz, né, é uma coisa que nem todo mundo tem esse feeling, né? Eu posso, apesar de tudo, achar um jeito de contornar, né, tudo isso que estão fazendo comigo. Por isso que eu digo que essa questão também da vítima tem muito a ver com como a gente reage, né, diante de todas essas coisas. Tem a ver com a personalidade, porque ninguém é uma tábua rasa, né? Ninguém vem sem nada, né? Porque ninguém é assim, uma esponja que vai só absorvendo o que os adultos falam. Deixa eu ver aqui. Porque alguns adultos não querem crescer e, no caso hoje, com o filho, só querem brincar, não amadurecem e não assumem a vida de adulto. Qual a relação disso com a infância dele e o que pode influenciar? Bom, aqui no caso, acho que você está falando de um caso específico que eu até sei do que você está falando. No caso aí, eu acho que a pessoa não cresceu, realmente imatura, né? Só sabe brincar mesmo, mas não sabe lidar com a realidade. Não tem como ser adulto de verdade, né? Não tem, não deram a ela limite, né? Não deram a ela, provavelmente, o limite bom, né? Existe um limite para dizer assim, olha só, agora você cresceu, agora você precisa, sei lá, estudar, você precisa fazer sua vida, você precisa ter responsabilidade. A gente precisa também que os pais, às vezes, sejam um pouco chatos, né? No bom sentido. Dar limites é uma coisa muito, muito precisa, né? Eu acho que é uma forma de amar também, dar limites, né? Porque senão você também vai crescer uma pessoa sem saber o que você vai fazer com a tua vida, né? Você cresce um bebezão, né? Não amadurece, né? Então não vai assumir a vida de adulto mesmo, né? Bom, com relação à criação do filho, é, ele não tem como criar esse filho e dar a ele esse limite porque ele não teve.
que uma pessoa, é isso que eu estou falando, né? Como que uma pessoa que não recebeu determinadas coisas vai dar para outra isso? A menos que essa pessoa tenha feito uma terapia, que ela tenha visto, né, essas falhas que aconteceram na vida dela, esses buracos que ficaram dessas coisas e refazer, ressignificar, né, para poder ir adiante, ela não vai conseguir passar isso para o filho direito. Não vai, né? Ela vai repetir, que é o que mais acontece, né? Os pais repetirem, entre aspas, vamos falar bem assim, entre aspas, os erros que os pais deles cometeram, né? Isso é muito comum. Então, não vai saber passar mesmo para o filho, né? O que é ser um adulto responsável, né? A menos que ele tenha consciência que alguma coisa está errada e ele vá se cuidar para poder cuidar desse filho, né? Mas veja bem, sempre tem alguém, né, uma mãe, uma tia, algum parente que às vezes segura isso, né? As crianças, como eu falei, elas não são esponjas, elas também trazem alguma coisa delas, né? Uma coisa até meio, hoje em dia se fala na neurociência, se fala na genética, alguma coisa que vem daí e que pode ou não se desenvolver, dependendo do meio, né? Dependendo da educação, depende de muita coisa, né? Então, isso vai depender, né? Às vezes, do ambiente de um modo geral, né? Agora, eu acho que o pior é quando a criança é abandonada. Esse é o pior. As crianças que não tiveram amor, né? As crianças que não receberam amor mesmo, que foram abandonadas, que foram largadas. Não precisa ser uma criança que foi para um orfanato. Às vezes uma criança que foi para um orfanato, ela tem uma estrutura dentro, dependendo do lugar que ela ficou, de pessoas que cuidam bem dela. E depois ela pode ser adotada e ter pais maravilhosos, enfim. O problema do abandono, às vezes, é uma rejeição que acontece porque, vamos supor, aqueles pais não queriam ter filhos, aconteceu, ninguém teve coragem de interromper o processo porque a religião não permite, enfim, N motivos. E aí aquele filho fica como se fosse uma mala, né? Que eles são obrigados a carregar. E aí é complicado, muito complicado, né? Porque existe um vazio de amor, de desejo, né, dos pais de terem um filho, né? Desejo de que aquela criatura fosse de alguma forma algo. Porque olha só, nossos pais sempre, né? A gente não pode dizer que nunca, né? A não ser num caso desse, como eu estou dando exemplo, eles sempre desejam alguma coisa. Se você imagina um filho, vou ficar grávida, ou enfim, vamos ter um filho, blá, blá. Você sempre imagina alguma coisa, você sempre está fazendo uma fantasia em relação a esse filho. Em parte é complicado, mas é importante também que isso exista. É importante porque aquele filho foi querido, aquele filho foi desejado, aquele filho vai ser amado, aquele filho. Você pode até depois ver que, sei lá, o meu filho, eu quero que ele seja jogador de futebol, porque. Mas ele não vai ser jogador de futebol porque ele não quer ser jogador de futebol, ele vai escolher outra profissão. Mas esse desejo, né, essa coisa que é uma forma de você dar sentido ao ser, né? Aquele ser, na tua cabeça ele existe, na tua cabeça você criou, né, uma historinha para ele, né? Isso é importante, né? Isso é uma coisa que apesar de ser uma fantasia, é uma forma de amar. É uma forma de você
enfim, olhar para aquela criança e dizer, meu filho, e eu tenho desejo, eu tenho amor, eu tenho, enfim, mil coisas na minha cabeça a respeito dessa criança. Mas tem criança que não recebe isso. E aí, como é que fica, né? Foi um acaso, vamos dizer assim? Que lugar ele ocupa, na realidade, na história e na vida desses pais? Quando ele acha um avô, uma avó, um parente, um tio, sei lá quem, que possa até ocupar esse espaço, aí até ajuda muito. Mas não vou dizer que é uma coisa que vai resolver. Agora, com certeza, não tem como exatamente substituir, né, o pai e a mãe 100%, porque a criança sente falta do abraço, do beijo, do carinho, do olhar, né? Às vezes você não é uma pessoa muito carinhosa no sentido de tocar, mas o seu carinho está em atos, está no olhar, está na forma de falar, enfim, e a criança se sente amada, né? Mas, enfim, eu acho que o importante é a gente saber resgatar essa criança dentro da gente. E isso cabe a nós, né? Buscar de volta esse caminho, né, para a nossa criança interior, dar espaço para ela se expressar. Buscar onde é que você está, né? Porque nós temos que nos amar. Até para sermos pais, um dia, nós temos que nos amar. Se a gente não tem amor aqui dentro, como que a gente vai dar amor para o filho, para o marido, para o pai, para a mãe, sei lá para quem, né? Para o amigo, né? A gente precisa ter amor próprio para poder dividir com os outros. A gente precisa disso, né? A gente precisa nos amar. Autoestima é uma coisa muito importante. Autoestima determina muitas coisas nas nossas vidas. A autoestima nos leva a escolher as melhores coisas para nós, né? A escolher a melhor profissão, a escolher a melhor pessoa. Quantas mulheres aí não estão apanhando, né? Hoje em dia, dos maridos sendo assassinadas, porque ficaram com pessoas que maltrataram elas durante anos e anos e anos e elas nunca conseguiram dizer não para essa relação, né? No fundo, as crianças delas provavelmente eram crianças muito maltratadas, né? Foram crianças muito, muito feridas, né? E elas não tiveram tempo de buscar uma solução para essa história, de olhar para dentro e ver que o problema não é o cara que bebe, que bate em mim. O problema sou eu que não olho para mim e digo, eu não mereço isso. Eu não vou ficar assim, eu não vou deixar que essa pessoa me trate dessa forma, né? A gente precisa se cuidar. A primeira pessoa que tem que amar você é você mesmo. Ninguém pode amar você a não ser você mesmo em primeiro lugar. E como é que você vai amar outra pessoa sem se amar? Não tem como. Como que você vai dar amor de onde não tem? Você vai se encostar ou você vai ficar com alguém desse tipo, sabe? Sei lá, tentando mendigar amor, como se o amor viesse lá de fora, né? Viesse de um outro ser. Isso não existe, né? Ninguém pode ser tábua de salvação de ninguém, né? Ninguém pode ser boia de ninguém, né? Um casal, para ser feliz, tem que ser. Não é assim, eu sempre falo isso. É um e um. E é assim. Não é metade da laranja. São duas pessoas que gostam de si mesmas e que juntas criam um mundo, né? Juntas, que criam cumplicidade, que criam respeito,
enfim, que criam muitas coisas legais, né? Não esses grudes, esses chicletes doentios, essas coisas que acabam mal, né? Porque ninguém escora ninguém. Essa coisa de escora é doentia, né? É uma coisa que pode prejudicar muito, muito alguém. E até pode acabar com o casamento, porque o outro, percebendo que é uma escora, ele cai fora, né? Ninguém suporta ser escora 24 horas por dia, né? Eu acho que a gente tem que saber até onde nós temos que, vamos dizer assim, suportar a dor e até onde eu posso chegar para o outro e pedir socorro, né? Se ele tem como me dar socorro, se ele pode, se ele tem condições, né? E se ele não tem condições, tem aí as pessoas que trabalham, né, para isso, para me ouvir, que tem capacidade de me ouvir de outro jeito, que vão me ajudar a me conhecer, que vão me ajudar a me amar, que vão me ajudar, enfim, a ser uma pessoa melhor, né? Porque eu acho que quem se ama sempre é uma pessoa melhor, né? E que eu também vou poder ajudar os meus amigos, eu também vou poder ajudar os meus filhos, os meus parentes, eu vou ser uma pessoa que vou ter de onde tirar amor, né? Se eu tenho amor dentro de mim, por mim, né? Então a criança, na verdade, essa criança interior, ela é amor, né? A criança é amor. Você vê uma criança pequena, você vê como ela é amorosa, quando ela, né, é uma criança feliz, como ela troca fácil, como ela pega outra criança, abraça do nada, ou ela se apega a uma avó. Enfim, é uma coisa tão espontânea, né? Tá ali, não precisa nada, você só observa e você vê como aquilo é rico, né? E como a gente consegue ficar feliz só de olhar uma criança brincar, né? De ver uma criança falando coisas assim tão espontaneamente, chegar para você e falar: tia, eu te amo. É tão gostoso, porque aquele te ama é tão verdadeiro, né? Não tem intenção de nada, não tem intenção, segundas intenções, né? A gente vai criando essas segundas intenções ao longo da vida, e a gente vai crescendo, a gente vai virando adulto, né? Infelizmente. Então, procurem conhecer essa criança interior que está aí dentro de vocês, seja onde estiver, seja mais escondida ou não, cada um tem a sua, cada um tem o jeito, né, que tem a sua, mas onde é que ela está? Você sabe? Você conhece ela um pouquinho? Você se permite conhecer? Você, sei lá, tem filhos? Você brinca com seus filhos? Ou sobrinhos? Ou sei lá. Como é que você lida com isso? Ou você acha que é feio um adulto, por exemplo, sei lá, brincar, gostar de certas coisas? Que a gente tem que ser, né, assim, sério, carrancudo, ser adulto, ser maduro é ser carrancudo, é ser rígido. Será? Será que essa é a melhor forma de existir? Será que essa é a melhor forma de lidar com a vida? Né? Será que não é legal ver as cores, né, que tem por aí no mundo, se admirar com coisas pequenas, se admirar com coisas simples, como uma criança faz? Será que a gente se dá o direito disso? Será que a gente realmente consegue aproveitar tudo que tem no mundo? Ou será que a gente quer apenas comprar um carro novo porque é bacana? Ou quer ter dinheiro no banco? Ou quer, quer. Coisas que você depois para e fala: cara, eu comprei o carro, agora, e agora? O que eu quero? Talvez uma casa nova, viajar. E é um querer que não acaba, né? Porque nada satisfaz, né?
Na verdade, a gente nunca está satisfeito. É um negócio que não tem fim. Enfim, eu acho que, sei lá, eu né, acho que é legal a gente tentar conhecer um pouco da gente mesmo para saber aonde está escondidinha essa criança capaz de, quem sabe, te dar um pouco de felicidade. Porque a felicidade vem de dentro, a felicidade não vem de fora. A felicidade mora dentro da gente. A felicidade são os momentos que você consegue aproveitar de coisas às vezes tão simples e pequenas, né? Sabores, cheiros, cores, sensações, enfim, coisas que não se compra às vezes, inclusive. Coisas que estão aí e que a gente esquece de até perceber, né? A gente às vezes vê uma criança se entretendo com uma pedrinha horas a fio. Ela faz aquela pedrinha de tudo, é boneco, é carrinho, é não sei o quê. E ela fica naquilo horas, e ela tá ali feliz, entretida, contente, completamente fora, né? Nada atrapalha aquela felicidade. E a gente, por qualquer besteira, tá xingando, tá merda, tal, né? Tal coisa não aconteceu, não foi do jeito que eu queria. E a gente não acha, né, uma coisa desse tipo que traga essa sensação aqui, né, de, sabe, eu consigo descobrir numa coisa X várias formas de me sentir bem, né? Não precisa ser uma coisa material. Pode ser, não sei, parar e ficar olhando uma praia, o mar, não sei. Cada um tem seu jeito. Cada um descobre o seu jeito. Cada um tem um mundo muito pessoal. Todos nós somos únicos, né? Todos nós somos insubstituíveis. Todos nós temos muitas riquezas. Nós temos um universo inteiro dentro de nós. Nós é que não sabemos explorar, esquecemos de explorar, né? Chega um momento que a gente cresce e a gente engorrece. Essa que é a verdade. E não deveria ser assim, né? Deveria ser o contrário. Eu acho que o tempo devia ajudar a gente a se soltar, a aproveitar mais a vida, né? Mas é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, queira saber mais alguma coisa, pode deixar pergunta no direct, tá? Eu agradeço muito a quem assistiu, a quem vai assistir ainda, porque eu vou deixar gravado no IG TV e vai ficar também na minha página no YouTube. Lá é Márcia Arantes de Paula, tá? Todos os vídeos ficam salvos lá, ok? Obrigada, muito boa noite para todos vocês. Namastê.